Bom dia, pessoal. Viemos aqui hoje fazer algumas gravações e decidimos abrir uma live, até para medir o retorno aí. A gente trabalha bastante com posts de feed, de stories, então é uma forma aí da gente inovar, então estamos abrindo uma live aqui. Hoje eu estou falando direto da reserva Jequitibá e vim apresentar para vocês o nosso novo lançamento aqui, o nosso sexto lançamento. Depois eu vou estar passando aqui nesse quadro que está aqui atrás de mim, explicando um pouco mais da reserva Jequitibá. Aqui a gente divulga bastante, né, que é um bairro planejado, mas o que acontece no mercado imobiliário é que a palavra planejado acabou sendo um pouco banalizada, né? As pessoas, principalmente empresas, né, empresas que fazem armários, que fazem móveis planejados, então tem muitas dessas empresas e eu acredito que é isso, né? Que acabou banalizando um pouco a palavra planejado. Mas aqui em Piracicaba mesmo, esse eu diria que é o único bairro planejado. No Brasil inteiro, são poucos bairros que são realmente planejados. E quando a gente está falando de um bairro, a palavra planejado, ela não é nada banal, ela é muito relevante. Então, você pega uma cidade, né, Piracicaba, aí, mais de 450 mil habitantes. A maioria dos bairros não foram planejados ou foram minimamente planejados, e o que acontece é que o crescimento, o desenvolvimento desses bairros acontece de forma desordenada. Então, você vai ter lotes de diversos tamanhos, de tamanhos muito diferentes, o que ocasiona imóveis de padrão diferente, pessoas, né, de diferentes níveis sociais ali convivendo junto e empresas de diferentes segmentos que não têm sinergia entre si. Então, quando você está em um bairro que não é planejado ou que é mal planejado, esse tipo de problema acontece e é o que a gente pode ver na maioria da cidade, infelizmente. Mas aqui não. A Reserva Jequitibá é um bairro lançado em 2009, com tudo planejado nos mínimos detalhes. Então a gente pode acompanhar aí, a gente participou do primeiro lançamento aqui, que foi o Alphaville, e de todos os outros também, né? Mas o primeiro ali foi o Alphaville, e a gente pôde acompanhar esse desenvolvimento do bairro, que hoje aí já é uma realidade, já é um bairro aí com uma realidade bem pujante aí. Depois a gente pode até mostrar umas imagens aí. Muita gente não conhece o bairro de dia, né? Principalmente de dia da semana, né? E não vê toda essa movimentação. Então hoje já são mais de 5 mil moradores no bairro, mais de 5 mil pessoas trabalhando no bairro, sem contar ali os visitantes esporádicos. Então é um bairro muito vivo, com muita conveniência, muito lazer. Outra curiosidade aqui sobre a reserva Jequitibá. Nunca tivemos aqui um incidente aí com segurança. Questão de roubo, assalto à mão armada. Piracicaba, graças a Deus, né, estamos aí entre as 15 melhores cidades do Brasil para se viver, né, em vários rankings aí, a gente já viu esse número. Então, graças a Deus, a gente já está numa cidade muito segura, mas esse bairro, particularmente, ele acaba sendo mais seguro ainda. Então, esse é um dos grandes diferenciais do bairro. Outros diferenciais de estar em um bairro planejado, né? Você tem ruas de acesso, avenidas de acesso, que são condizentes com o porte do bairro. Então você acaba não tendo aqueles gargalos, tanto para sair do bairro de manhã, quanto para chegar no fim da tarde. Então esse é um outro diferencial aqui da reserva. E depois é essa sinergia, né? Na parte comercial aqui do bairro, na parte de serviços, existe muita sinergia entre os empreendimentos. Então acaba que o usuário de um serviço ou de um comércio aqui acaba sendo cliente de vários outros, e é isso que a gente vê acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As pessoas estão buscando cada vez mais isso, né? Os shoppings estão perdendo a força, os comércios estão migrando para bairros, e aqui é um diferencial muito grande aqui do bairro. E falando agora um pouco do lançamento que a gente vai estar fazendo aqui. Estaremos lançando o Office 2. Então já existe o Office 1, que é onde a gente está agora. Uma das salas do Office 1 ela foi adaptada aqui para a gente atender clientes. Então vou estar até mostrando para você, já tem algumas imagens aqui, as plantas das salas. Já está bem
sinalizada aqui. E é muito legal poder fazer um lançamento assim, porque o Office 2, na verdade, ele é praticamente um espelho do Office 1, com pouquíssimas correções ali do primeiro projeto, do que tinha diferente, né, do que tinha que não... O que dava para ser melhorado, né, foi melhorado aqui no Office 2, mas é praticamente um espelho. Então é um empreendimento que ele já está registrado, então já tem aí a incorporação dele no cartório de registro, ou seja, nós já vamos lançar. Esse mês acontecerá o lançamento. Uma coisa importante para dizer aqui. Como é um prédio comercial, né, a construção dele são lajes inteiras. E tem pessoas, já tem reservas até da Água Santa, que é a empresa responsável pelo lançamento, é a incorporadora. Então já existem reservas de lajes inteiras. Então primeiro é necessário trabalhar com esses investidores que têm interesse em lajes inteiras ou em meia laje, para depois a gente partir para as vendas de unidades individuais. Então a primeira fase que a gente vai estar fazendo ainda esse mês são para esses investidores que têm aí esse interesse em pegar meia laje ou uma laje inteira. Então isso deve acontecer ainda no mês de abril, vai acontecer no mês de abril, não é ainda não, vai acontecer no mês de abril. E o lançamento das unidades individualizadas, né? Quem quer comprar, por exemplo, só uma sala, daí vai ficar para depois do dia 1º de maio, no feriado aí, do dia do trabalho, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco da reserva Jequitibá. Aqui para quem não conhece, vamos lá? Então aqui é um master plan aqui da reserva Jequitibá, que a gente tá o Alphaville, que foi o primeiro loteamento que a gente lançou aqui. Vou falar uma curiosidade do Alphaville aí. O Alphaville, pessoal, ele foi lançado ali com 1 metro quadrado na faixa de R$500 mais ou menos. Hoje, esse metro quadrado, ele está ultrapassando R$2.200, tá? Isso assim, não é valor pedido não, é valor de unidade vendida. Então, olha o poder da localização. E é claro, né, o Alphaville aqui já dá para ver na imagem, né, como ele já está adensado, né? Tem pouquíssimos lotes, então a escassez contribui para isso mesmo, né? Aqui a gente tem o Parque Jequitibá, que também ali foi junto com o Alphaville, ele já existia, é claro, né, mas já faz parte do bairro desde sempre. Depois a gente teve o segundo lançamento do bairro, que foi o Vila Dáquila, né, 713 lotes, um loteamento aí também muito procurado, muito desejado pelas pessoas. Depois foram acontecendo aqui as empresas, né, a Raizen aqui, que inicialmente era só esse prédio, depois teve a expansão, né, com o segundo prédio, o L Ponto. Depois, em 2015, é que foi lançado o Office 1. Então aqui tá pegando bem, Bru, dá para você quiser enquadrar até mais. O Office 1, que foi lançado em 2015, aqui atrás dá para ver o estacionamento, dá para ver a torre bem completa. E aqui já tem uma projeção, tá, da onde vai ser o Office 2. Então essa aqui ainda não existe, mas será exatamente aqui nesse local, tá? Depois eu vou estar falando aqui dos outros empreendimentos. A gente teve aqui o último que a gente lançou em novembro do ano passado, que foi o Village Park, praticamente aí 90% vendido. Olha, em 5 meses aí 90% vendido. Hoje em dia isso não é brincadeira não, né? Isso mostra a força do bairro, o quanto o bairro é desejado. Agora eu não vou falar na ordem, tá, do que foi lançado, mas vou estar apresentando os outros empreendimentos, né? Então a gente tem o Colégio CLQ, aqui o L Ponto da Raizen, aqui a ideia futura aqui é ter um clube, tá, com quadras de beach tênis, piscina. Teremos empreendimentos aqui na área da saúde, nesse canto também. Aqui futuros lançamentos verticais. A Raizen, como eu já disse, estacionamento. Aqui, ó, tá quase com obras prontas aí, obras aí em fase de acabamento, né, que é o Centro de Bioenergia da Shell. O Garden Mall, que muita gente conhece aqui a reserva de Jequitibá, porque veio em alguma festa, veio almoçar aqui no Varanda Mall. Temos o Inova Park, que também é um prédio comercial feito pela Água Santa, 100% alugado. Foi feito não para comercialização, foi feito para atender empresas aí que queriam estar no bairro e já não tinha mais espaço no Office 1, não tinha outros espaços, então a
A Água Santa acabou lançando aqui o Inova Park 100% alugado. Temos o PwC Agtech, que é um hub aí de empresas ligadas ao agronegócio. Interessantíssimo, já tive a oportunidade de visitar. O núcleo do Parque Tecnológico, que hoje é administrado aqui pelo PSEG, né? Que é outro empreendimento também de bastante sucesso, que estão acontecendo muitos eventos grandes aqui, pessoas de renome vindo aqui para palestrar, participar de eventos. Então, muita gente também está conhecendo aqui o bairro pelo PSEG. Depois tem a FATEC. Aqui, que é o segundo mall aqui, né? Que é o Boulevard também, que foi o mais recente, né? Foi lançado, acredito que há 2 anos, mais ou menos, que agora está com padaria do vovô, agropecuária do Mané, tá com fisioterapia da Isa Vieira, entre outros serviços. A pizzaria, gosto muito, hein? Recomendo, a Família Duarte Pizzaria. Então, não falei também do Autoria, entregue nesse ano, foi entregue recentemente agora, 213 casas prontas. Então são pessoas aí que estão mudando aqui para o bairro agora, nesse momento, nessa época. O empreendimento ficou muito legal, tem pouquíssimas unidades disponíveis, inclusive, se você tiver interesse. Vila Bela Vista, não falei, 375 lotes. O acesso do Vila Bela Vista, ele fica aqui para cima, né? Que, como o nome já diz, né, possui uma das vistas mais espetaculares da cidade ali, o acesso ao empreendimento. Também um outro loteamento aí fechado, muito desejado aqui na cidade. E eu acredito que aqui eu falei de tudo, já falei da Raizen. Aqui dá para ver também a proximidade com o centro, com o parque automotivo, né, que tem a fábrica da Hyundai. Então, para quem não é na cidade, né, os HB20s aí fabricados que vocês veem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, muitos saem daqui, tá, da Hyundai, bem do ladinho, mas não afeta aqui o bairro, a parte residencial do bairro, mas a proximidade é muito grande. Então, essa é a Reserva Jequitibá e é muito impressionante. A gente tem algumas imagens até de 2009, 2010, não existia nada, tudo isso daqui era canavial e é muito impressionante o que aconteceu aí em 16 anos. É bem incrível mesmo. E como vocês viram, né, aqui também tem, né, futuros lançamentos, tem 2 ainda empreendimentos de loteamentos fechado para sair ainda nos próximos anos, que serão os últimos. E também temos as torres, né, as futuras torres residenciais que vão sair aqui também, e mais algumas áreas que tem para desenvolvimento provavelmente vertical. Então, essa foi uma apresentação bem rápida aqui da Reserva Jequitibá. Sou suspeito para falar, moro aqui, como eu já disse, trabalhamos em todos os lançamentos aqui da Reserva Jequitibá. Hoje eu diria facilmente que é o bairro mais desejado, mais procurado pelas pessoas. A gente está a 2 minutos praticamente do Shopping Piracicaba. O escritório da imobiliária no centro, eu saio para trabalhar, às vezes eu consigo chegar, se eu pego um horário um pouco mais cedo do convencional, umas 6h30, 7 horas da manhã, eu chego em menos de 10 minutos. Então, muito próximo ao centro. A gente está muito próximo às principais saídas da cidade, né? Acesso para Limeira, acesso para Rio Claro. A gente está bem do ladinho, né? Aqui é o acesso de Limeira. O acesso de Rio Claro não dá para ver nessa imagem, mas passa aqui atrás, ó. E é bem pertinho também, tá? Dá 3 minutinhos aqui, a gente já está na pista aí com acesso para Rio Claro, Washington Luiz. Aqui o acesso de Limeira e o acesso do anel viário, que dá para ver aqui no fundo, tá vendo? E esse acesso para o anel viário aí é que leva a gente aí depois para Rodovia do Açúcar, para Bandeirantes, né? Através da Luiz de Queiroz. Então a macrolocalização do empreendimento ela é muito boa também, perto do Distrito Nileste, o principal distrito industrial aqui da cidade. Então a gente tem uma macrolocalização muito legal aqui do bairro e quando a gente fala aqui da microlocalização, né, do planejamento do bairro, é muito legal a sinergia dos negócios. O Garden Mall ali com, além de restaurantes, né, tem dezenas aí de segmentos, lojas e cafeterias. Então, muito legal, muito vivo o bairro. E para quem é investidor, para quem tem interesse em investimentos, o potencial de valorização é espetacular.
Agora vamos falar do office, bro, mas vamos começar aqui no fundo, né? Aqui tem uma imagem aqui das torres, né? Então, como eu já disse, né? Ela praticamente um espelho, a torre 2 vai ser um espelho da 1, né? Então dá para ver aí os caixilhos de alumínio. Todas as salas com o terraço técnico, isso é um diferencial muito legal. Então você tem a recepção imponente, o serviço de valet que já está funcionando aí muito bem. A gente está usando uma das salas de reunião aqui que foi especialmente montada para o lançamento, mas o prédio também, ela possui as salas de reunião no térreo. Então, além da sua sala, se você tem interesse em adquirir para uso, além da sua sala, você tem a possibilidade aqui de fazer locações por hora e estar usando as salas de reunião. Então, isso também vai acontecer na Torre 2. E aqui temos as plantas, mas antes de mostrar as plantas, só falar mais um pouquinho. Se você é profissional liberal, se você é médico, advogado, dentista, arquiteto, ou mesmo se você tem uma empresa, se você é um representante comercial que você atende clientes, muita gente não tem essa ideia, muita gente não tem essa noção do quanto estar bem posicionado, do quanto estar bem localizado afeta no seu resultado final, afeta no seu ticket, no quanto você consegue cobrar dos seus clientes. As pessoas, é claro que elas procuram a técnica, elas procuram a qualidade no serviço, mas elas também buscam conveniência, elas também buscam segurança, comodidade. Então, quando se está dentro de um prédio comercial, você consegue reunir tudo isso, só que além disso, você também... existe um outro fator que as pessoas às vezes ignoram um pouco, só que ele acaba sendo o mais relevante de todos. Porque um prédio comercial bem localizado, num local nobre, bem construído, uma gama de serviços, de comodidades, né, muito boa. Quando você tem tudo isso, a sinergia entre os negócios acaba atraindo um público muito diferenciado para o local e que é exatamente o público que os profissionais buscam. Então, é muito relevante isso. Oferece um status. Antigamente, eu acho que quando a gente começou, um dos primeiros ali, eu acho que o Office 1 foi um dos primeiros prédios comerciais que a gente trabalhou à venda, mas tiveram outros. Mas antigamente, isso a gente está falando há mais de 10 anos atrás. O Office, se eu não me engano, foi lançado em 2013. Foi lançado e foi entregue em 2015. E nessa época, as pessoas ainda, aqui em Piracicaba, tá? As pessoas ainda tinham um certo preconceito, eu não sei se é a palavra preconceito, é um certo receio de mudar o escritório delas para um prédio comercial, porque as pessoas falavam, pô, mas aqui em Piracicaba a pessoa não quer chegar e parar no valet, a pessoa não quer chegar e passar por uma portaria, por uma recepção, ter que pegar um elevador para ir no consultório, no escritório. Mas essa percepção mudou muito, principalmente para o público de alto padrão. Eu diria até que o de médio padrão também, médio e alto padrão. Isso mudou muito, porque hoje muita gente já teve a oportunidade de ir para São Paulo, Campinas, onde isso é muito comum. Na verdade, esse é o normal, né, nas cidades maiores. Mas aqui na cidade, até pelos empreendimentos que existem aqui na cidade, essa percepção mudou muito. Eu não diria que os melhores, porque ainda temos excelentes profissionais muito bons com consultório na rua, mas está todo mundo, eu tenho observado essa migração, as pessoas estão procurando estar em um prédio comercial, justamente pela segurança, pelo status, pela imponência que uma recepção oferece. Então hoje, ter um valet, ter uma recepção ali virou um detalhe mínimo. A pessoa se sente até mais segura estando lá dentro. A pessoa está num prédio comercial cheio de salas que está sempre com gente. Então é muito diferente de você ir ali num consultório que é numa casa de rua, que às vezes está vazio, que não tem vizinhos. Então a percepção de segurança ela é muito grande, sem contar aí o status, né, a visão que as pessoas têm de fora. Então, se você é um profissional liberal, como eu já disse, médico, advogado, dentista, fisioterapeuta, arquiteto, quer subir o seu ticket, começa a pensar nisso. Começa não, você já tem que pensar rápido, porque o lançamento está acontecendo. Isso aqui não tem muitas unidades, tá? Então, existem algumas reservas até da Água Santa. Não sei se eu já disse isso, né? Que são de lajes inteiras.
Então, como foi o lançamento do Village Park, que 90% vendido, aqui também está prometendo bastante. Tem muita gente que mora aqui no bairro, que tem interesse aqui em ter um escritório, ter um consultório aqui também. Então, se você tem essa visão de que isso pode mudar o seu ticket, né? Então, estar em um bairro, como a Reserva de Jequitibá, planejado, tá? E depois estar dentro de um prédio comercial como o Office, né? Ultra moderno, ao lado de profissionais aí super gabaritados, então o status que isso proporciona com certeza aí vai influenciar no seu ticket. Vamos mostrar aqui um pouco das plantas, né? Aqui tem um modelinho, né, pessoal? Aqui tem um modelinho da planta de 42 metros quadrados, tá? A gente ainda vai ter as plantas de 40 metros, as de 57 metros, mas é claro, se você falar, eu quero 80, você pode pegar 2 de 40, eu quero 120, você pega 3 de 40. Então, como estamos ainda no lançamento, isso ainda é possível, tá? Depois, com o avançar das vendas, aí vai ficando mais difícil encontrar 2 salas juntas, 3 salas juntas, de repente na vista que você quer, né? Vista para frente, vista para o fundo. Então, por isso também a importância de se antecipar, né? Então, as salas, elas não são entregues com essas paredes, né? Somente a do banheiro, tá? Que é aqui no cantinho, o resto ela é entregue sem parede, sem o piso, até porque o piso ele é entregue com um desnível, né? Muita gente... Quer dizer, poucas pessoas já viram assim, já tiveram oportunidade de ver. Mas ela tem um desnível que possibilita a colocação de um piso elevado. Então, por exemplo, quem vai ter ali cabeamento de rede, fio de energia, por exemplo, aqui é um modelo, eu acredito que seja um consultório de dentista, né? Então tem aquelas tubulações da cadeira de dentista e o piso elevado proporciona que você passe isso por baixo sem fazer aquela quebradeira, né? Então... Isso é muito interessante aí, né? E depois tem o terraço técnico, como eu já disse. Os banheiros, aqui tá escrito, né, pessoal? Eu não consigo lembrar de tudo. Os banheiros já são entregues, né? Com as louças, os metais e revestimentos, desnível de 8 centímetros aqui para o piso elevado. Terraço técnico. Todas as salas com iluminação e ventilação natural. Infraseca para futura instalação de ar-condicionado. E toda flexibilidade aí, né? Para você montar o seu escritório como você quiser. Aqui a gente tem a planta de um andar inteiro, tá? Então isso aqui é uma suposição, né? De que todos os andares seriam divididos em salas únicas, né? Então possibilitaria aqui 13 salas, né? Por andar, tá? Então a gente tem nas pontas as salas de 40 metros, 40,56. Depois temos 4 salas aqui de 42,18, 42,18 e uma sala maior de 57,06. E aqui 3 elevadores na torre também. E essa é a planta tipo aqui de um andar. Mas é claro, quer pegar 2, quer pegar 3, quer pegar meia laje. Então todas as possibilidades nesse momento ainda estão abertas. Isso aqui a gente tem um outro modelo de uma meia laje. E a meia laje é interessante porque, olha que interessante isso, pessoal. Quando você vai comprar 306 metros, que é a junção aqui de 6 salas, mas você vai ter uma área de uso de 324 metros. Por quê? Porque, volta aqui para mim, vamos supor aqui, você está comprando uma meia laje, você ganha todo esse corredor, então você ganha essa área comum, assim como quem comprar uma laje inteira vai ganhar aqui até o lobby dos elevadores, né? Além do corredor inteiro. Então isso é muito interessante aí para quem quer comprar mais de uma unidade, você acaba ganhando um certo espaço, tá? Então aqui, mostra mais um pouquinho aqui de como que fica aqui, quem tem uma necessidade maior, quem quer trazer uma empresa inteira aqui, ou uma clínica inteira aqui, né? Então você tem essa possibilidade, uma meia laje, 306 metros aí, num piso único. Olha que legal que fica. Pessoal, então foi isso. Office 2. Lançamento oficial agora em abril. Se você tiver interesse, procure um corretor da Junqueira. Pode ser aqui pelo Instagram, pode ligar pra gente, WhatsApp. A gente tá até no meu WhatsApp, no meu Instagram fazendo essa live. Pode me mandar uma mensagem também se você tiver interesse. Já temos aí uma previsão de valores. Isso é outro detalhe interessante, pessoal. Lançamento é o momento de você comprar com uma condição facilitada. Quanto tempo deu de live aí, Bru, por enquanto? Não. Não dá pra ver? Não tem problema. Tá
Tá, eu vou falar aqui. Bom, pessoal, voltando aqui ao assunto, lançamento é o momento que você consegue comprar a unidade e como o prédio ainda não está pronto, ele está na planta, a entrega vai ser em 24 meses, então vai ter aquela fase de obras, depois tem a entrega final. Então a condição da construtora é 10% de entrada, depois você pode pegar 20% do valor total da unidade e dividir em 24 meses. Tem parcelas até, pessoal, de R$ 2.400. Então, pagando parcelas de R$ 2.400, você vai conseguir ter uma sala aqui no Office 2, tá? E depois 70% do valor você pagaria nas chaves, quando você for receber aí a sala, quando você puder realmente utilizar, tá? Então, a pessoa perguntou do valor. A gente tem aqui uma estimativa de um quinto andar. Eu não vou lembrar o valor de cabeça exatamente, mas o preço médio de um quinto andar é na faixa de R$ 10 mil e poucos reais, preço do metro quadrado. Então, uma sala nas pontas que perguntaram, ó, você tem uma sala de 40 metros. Dá pra fazendo uma conta rápida aqui de padaria, R$ 400 mil. Mas ó, lembrando, isso é um valor médio, tem abaixo disso, tá? Tem abaixo aí dos R$ 10 mil o metro. Então, esse é o valor, tá, que a gente vai estar trabalhando. Então, se você tem interesse, se você quer ter o privilégio também de poder escolher antes a sua unidade, é muito importante que você entre em contato com a gente e envie a sua documentação aí, porque a escolha das unidades respeitará a ordem com que a documentação chegou. Beleza? Obrigado aí, pessoal, e entre em contato aí com a Junqueira. Office 2 Reserva Jequitibá, lançamento abril.